Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 15 de março, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo aí sobre o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, hoje os versículos 43 e 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É interessante o texto de hoje, porque a palavra inimigo quer dizer não amigo. Na verdade, amigo no sentido de irmão. Mas como assim, padre? Irmão de sangue? Irmão de família? Não. Irmão de nacionalidade. O que Jesus está querendo dizer é amar os pagãos, porque os pagãos eram vistos pelos hebreus como inimigos, porque eles eram impuros, eles eram cães, portanto, eles não mereciam a salvação. Quando eles estavam bondosos demais, os judeus permitiam que os pagãos, depois de conhecerem toda a lei, se convertessem. Aí eles deixavam de ser pagãos, mas mesmo assim eram vistos como judeus de segunda categoria, porque não eram de ventre judeu, e acabavam se tornando judeus mediante a conversão e a aceitação da comunidade. Portanto, eram considerados judeus de segunda categoria. O judeu de primeira categoria é aquele judeu autêntico, que é de ventre judeu. Desde o seu nascimento, ele é judeu. Portanto, ele segue os preceitos da lei desde criança. Aqueles que não se convertiam ao judaísmo levavam o nome de pagãos e o título pejorativo de cães. Portanto, eles eram inimigos. Eles não eram amigos, eles não eram irmãos. Os irmãos eram aqueles que faziam parte da comunidade judaica. Por isso, o que Jesus quer dizer nesse texto, e é interessante que eu acho que eu comentei isso com vocês na semana passada, quando nós ainda estávamos, quando nós começamos, melhor dizendo, a refletir sobre o capítulo 5 de Mateus. É interessante que a todo momento Jesus diz: tendes ouvido o que foi dito, eu, porém, vos digo. Eu comentei isso com vocês semana passada. Ele dá uma interpretação mais ampla da lei. Tudo aquilo que Jesus está colocando no capítulo 5 de Mateus é a lei. É a lei. Ele está fazendo uma reflexão dos textos que estão ou no Deuteronômio ou no livro do Levítico. É no livro da lei. Só que o judeu levava ao pé da letra a lei. Jesus está dando uma visão mais ampla, uma interpretação mais ampla. Por isso que ele diz: tendes ouvido o que foi dito. O quê? A lei. Eu, porém, vos digo. Então ele dá uma interpretação maior à lei. E ele pega o texto. Lembremos que num diálogo entre Jesus e eu não lembro se era um fariseu, agora não vou conseguir me lembrar. Ele diz o seguinte: qual é o maior preceito da lei? Um rapaz perguntou a Jesus, e Jesus vai repetir aquilo que estava na ponta da língua de todo hebreu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, e aí ele acrescenta: e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? O próximo é o outro hebreu. É o irmão, é o amigo, é o próximo. Então, a missão do judeu era amar outro judeu. E ele poderia odiar aquele que não fosse o judeu, ou seja, o pagão. Tanto que os judeus tinham horror aos pagãos. Eles conviviam, eles toleravam os pagãos nos seus meios. Mas em cidades como Jerusalém, os pagãos eram discriminados de maneira horrenda, né? Então o texto de hoje é um texto que nos chama a reflexão.
O judeu tinha que amar como mandamento o seu próximo. E ele podia odiar o seu inimigo. Jesus, porém, diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos perseguem e maltratam. Jesus dá um passo além. Ele vai dizer o seguinte: na verdade, é só o amor que nos pode levar a ver a bondade das pessoas. É buscar ver a bondade no outro. E não somente aquilo que é o mal, mas buscar ver no outro aspectos positivos. Buscar ver no outro a bondade. Porque se eu crio uma barreira, se eu crio um preconceito com alguém que eu penso que é totalmente diferente de mim, eu não consigo ver nada de bom no outro. Por exemplo, a polarização que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Eu não consigo ver na pessoa que pensa diferentemente de mim algo bom. Eu acho que ela é intrinsecamente má. E pode não ser. E provavelmente não é. Assim como eu tenho defeitos, limitações e tenho coisas boas, o outro também tem. Eu não posso ficar vendo o outro somente nos aspectos negativos. Eu tenho que ver a bondade no outro também. E é através do amor que eu chego a ver a bondade no outro. Por isso que Jesus vai dizer: se amais somente aqueles que vos amam, ou seja, o outro judeu, que recompensa tereis? Ora, os pagãos não fazem a mesma coisa? Porque o cobrador de impostos era a categoria mais odiada em Israel. Era a mais odiada em Israel. Porque eram verdadeiros mercenários, verdadeiros ladrões que exploravam o povo. Então eles eram, assim, a categoria mais odiada em Israel. Ora, os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. O que me diferencia deles então? Nada, um cobrador de imposto vai amar outro cobrador de imposto. Agora, se eu faço a mesma coisa, eu não sou diferente dele. Agora, se eu passo a amar e ver algo de bom no cobrador de impostos, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus defeitos, aí eu estou sendo diferente dele. Porque ele não faz a mesma coisa por mim, mas eu posso fazer por ele. Por isso que o texto de hoje é interessante, porque Jesus no final vai dizer o seguinte: portanto, sede perfeitos. Aquele que ama é perfeito. No fundo, a amarração é essa. Aquele que consegue ver algo de bom no outro, mesmo que não seja próximo, e por causa disso o ama, é perfeito, como Deus é. Lembremos que Deus ama a todos, inclusive aqueles que o negam. Deus ama os ateus. Deus ama os não crentes. Deus ama até mesmo aqueles que o xingam, aqueles que fazem as maiores barbaridades. Deus ama a todos. Porque Deus consegue ver no coração de todos algo de bom. Nós, como cristãos, devemos fazer a mesma coisa. Não nos apegar somente aos nossos pré-conceitos, conceitos que nós criamos previamente, né? Os nossos pré-julgamentos. Não. Nós devemos abandonar isso e buscar ver se no outro há algo de bom, que mereça ser amado. É um exercício difícil de ser feito, mas não é impossível. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.